A paz do Senhor, ovelhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Com a Palavra. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Meu nome é Larissa e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de Cristo, o Verbo encarnado. Eu sei que já passou o Natal, espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso, em família, em paz, na presença do Senhor. Que o Senhor tenha sido o motivo dessa festividade, não apenas a troca de presentes e a confraternização familiar ou até mesmo nos cultos e na igreja, mas que verdadeiramente estejamos suscitando dentro de nós e dentro de nossas crianças e dentro daqueles que comungam conosco a verdadeira essência do Natal, o nascimento de Cristo, aquele que foi o Verbo encarnado, a promessa de Deus, a palavra viva, aquele que na plenitude dos tempos veio ao mundo, para que não só os judeus fossem salvos, mas todos nós, gentios, também tivéssemos a possibilidade de receber a graça misericordiosa de Deus através do sangue de Cristo, nascido de mulher, filho de Deus, homem como nós, para que vivendo o que nós vivemos, sofrendo o que nós sofremos, passando pelo que nós possamos, fosse tido como digno de ser o nosso sumo sacerdote e assim poder interceder ao Pai por nós. Quando nos visse em aflição, Ele compreenderia, porque Ele viveu o que nós vivemos. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham tido um excelente Natal. Espero que vocês tenham uma maravilhosa virada de ano. Nós sabemos que há muitas previsões, nós sabemos que há muitas profecias a respeito do ano que vem, a respeito dessa virada de ano, a respeito dessa mudança de período, a respeito de muitas mudanças que vão acontecer em todo o planeta. Quero que vocês estejam conscientes disso, espero que vocês estejam conscientes disso. Não fiquem a par, não fiquem longe das notícias, não fiquem longe dos profetas de Deus que ainda falam hoje, porque Deus não mudou, o Senhor continua falando, continua usando homens e mulheres na presença dEle para revelar aquilo que está em seu coração. Então seja um homem sábio, seja uma mulher prudente, guarde a sua família debaixo da sombra do Senhor. E para iniciar essa palavra a respeito da palavra viva, do Verbo encarnado, daquele homem que esteve entre nós, Filho de Deus, Filho de homens, Jesus Cristo. Estejam comigo, por gentileza, em João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, através da luz de Cristo, as trevas não prevalecem. Através da luz de Cristo, todas as coisas ruins, todas as coisas terríveis que nos cercam não são capazes de prevalecer diante da presença do nosso Deus, que é a própria luz. Para completar essa palavra, eu gostaria que vocês fossem agora comigo em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, que comprova essa palavra que João nos deu. Gênesis 1, a partir do versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui nós vemos que Cristo estava com Deus desde o início da criação. Ele era o Verbo vivo. Ele estava desde o princípio, porque Deus diz: haja luz. Haja é um verbo, verbo de ação, verbo haver. Haja luz e houve luz. Cristo ali, como verbo vivo, trouxe luz em meio às trevas. A terra era sem forma e vazia. Até que Deus, através da palavra, Cristo, trouxe luz sobre a terra. E a palavra diz também: e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Ou seja, o nosso Deus, trino e único, estava em toda a sua essência e plenitude na criação da terra.
no princípio das coisas até o final das coisas, nosso Deus que é trino, nosso Deus que é único, que era, que é e que sempre vai ser. Ele atesta a seu próprio respeito, conforme nós lemos na Bíblia. Por quem eu jurarei, senão por mim mesmo? Não há outro maior que Deus, para que ele possa jurar por esse nome, por isso por si mesmo ele jura. E quando nós começamos a fazer conexões na palavra do Senhor, é uma coisa tão maravilhosa, porque a palavra se completa. E quando você compreende que a Bíblia foi um livro escrito por diferentes homens ao longo de muitos anos, e muitos anos, e muitos anos, em pelo menos 3 línguas diferentes, e que foi compactada em um único livro, a Bíblia que nós possuímos hoje. Isso levou muito estudo e muito trabalho de grandes homens, às vezes custando toda uma vida de estudo, às vezes custando o preço da própria vida. Mas em Cristo nós temos o poder da palavra viva dentro de nós. Isso deveria ser uma fonte de imensa alegria para todos nós. Por favor, agora comigo, Mateus capítulo 21. Mateus 21, 21. Que diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Aqui nós vemos que a palavra de Cristo é dada a nós como fonte de poder para podermos executar aqueles milagres, aquelas maravilhas que Cristo executou. Se tivermos fé e confiança no Filho de Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer e executar muito mais daquilo que nós possamos pensar ou pedir a Ele. Quantas vezes somos surpreendidos por Ele e Ele fala: meu filho, eu te dou autoridade sobre a terra. Desde Gênesis lemos isso, quando Deus fala: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a partir do momento que Ele criou o homem, falou: ponha nome tudo sobre a terra, todos os animais, todas as coisas, nomeie você, porque você será cuidador de toda a terra. E o Senhor ali já começou a dar autoridade ao homem. E quando lemos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós vemos que o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, fala: se vocês crerem e falarem àquela montanha, se tiverem uma pequena fé, ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, mas crendo em Cristo, falar: move-te, essa montanha se moverá, não por obediência a ti, mas por obediência a Ele, porque ela sabe a quem ela se sujeita, ela sabe quem é o seu Criador, e ela é mais obediente do que muitos de nós. Então ela não se sujeita pelo homem, pela mulher que somos, mas pelo poder e autoridade contido no nome santo de Jesus Cristo. Meu irmão, isso é fonte de grande alegria, que outro rei, que outro sumo sacerdote, que outro filho de Deus, altíssimo, maravilhoso, poderoso, além de morrer uma morte de cruz, uma morte cruel, uma morte dura, uma morte sangrenta, poderia ter um coração tão amável, tão caridoso, tão gentil, a ponto de falar: aquilo que eu tenho é o que eu te dou, aquilo que eu sou, a minha essência está em você. E a partir do momento que você descobre que você tem parte de mim em ti, e descobre a autoridade que você tem, o poder e a autoridade no meu nome, você começa a reconhecer quem você é. Você é filho de um Deus altíssimo, não há outro, não há deuses, não há senhores, não é todo Deus que é escrito com letra maiúscula. O nosso Deus é único e verdadeiro, os outros são deuses de paus e de pedras que não podem fazer absolutamente nada pelo homem. Assim como Elias, naquela época que faltou chuva, foi lá falar com o rei: olha, traz os adoradores de Baal aí, vamos ver quem consegue aqui fazer o fogo descer primeiro. E ele deixou os adoradores de Baal fazerem aqueles arruaça toda: escolhe teu novilho, eu escolho o meu, tá bom, beleza. Eles passaram o dia se flagelando e gritando, e Elias tirando uma com a cara deles e falando: quer saber, fala mais alto, grita mais alto um pouquinho, porque pode ser que ele esteja ocupado, de repente ele está dormindo, não está te escutando. E depois que um dia inteiro eles se flagelaram, ficaram gritando, cantando, prestando sacrifícios aos seus falsos deuses, chega Elias e fala: beleza, agora vamos arrumar o altar. Pode molhar tudo, quer saber? Molha tudo, refaz o altar, mas molha, encharca de água. Aí você imagina o que é encharcar de água um altar,
quando o país estava em seca por 3 anos. Tranquilo? Taca água em tudo aí. Quando os profetas de Baal não conseguiram, Elias, além de mandar refazer o altar, tacar água em tudo, mandou: Senhor do céu, desce fogo aqui para que saibam que só tu és Deus, só tu és Senhor sobre todos. E o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, e não tinha água, e não tinha homem, não tinha absolutamente nada, porque Elias naquele início tinha falado: aquele que fizer fogo descer do céu será assim o Deus entre vocês. E quando o povo viu o poder do Deus que Elias servia, eles falaram: não há Deus como o outro, não há Deus como o nosso Deus, não há outro igual a ele. Meu irmão, você tem noção de que autoridade é essa? Vocês têm noção de que isso está ao nosso alcance? Vocês têm noção de que aquilo que nós acabamos de ler, Cristo fala que eu e você podemos fazer as mesmas coisas através do nome, da fé, da crença, da certeza do poder de Deus em Cristo, o verbo vivo, a palavra. Cristo é o verbo, Cristo é a ação. A partir do momento em que nós nos entregamos, a partir do momento em que nós temos fé, a partir do momento em que nós reconhecemos quem somos na presença de Deus, filhos amados, filhos por adoção. Sim, nós não somos judeus, nós somos gentios, mas nós temos tanto amor e tanto carinho recebido por Deus, que se não fosse por Ele, hoje nós já estaríamos dizimados, hoje nós não seríamos mais nada, porque se deixarmos o homem, a própria escolha, a sua rebeldia o consumirá, a sua maldade o destruirá, porque quem nos dá norte, quem nos dá vida, quem nos dá amor, quem nos dá misericórdia, quem nos transforma por dentro para que sejamos melhores pessoas por fora, é o poder do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Então não tente fugir de Deus, não tente ir para outro lugar. O lugar mais seguro que você pode estar é na sombra do Altíssimo, é guardado na sua presença, você e a sua família, assim como Raabe, que pendurou uma corda porque protegeu os homens de Deus. Assim nós seremos protegidos por Deus. Ainda que o muro caia, ainda que se levante uma guerra, ainda que as coisas fiquem muito difíceis, meu irmão, nós estamos guardados debaixo da sombra do Altíssimo. Nada nos acontecerá. Para finalizar essa palavra, por favor, vão comigo até 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, ele é o sim e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ele acabou de dizer aqui que nós somos o meio pelo qual nós somos o meio pelo qual ele quer ser mostrado, o meio pelo qual ele quer ser conhecido através de nós, na tua presença. Ele se demonstrará aos homens. Por ele sim, por ele o amém, com a permissão de Deus, através de nós. Meu irmão, não fuja de Deus, os dias são maus, os dias são difíceis, não arrume desculpas. Eu estou gravando, vocês estão vendo como é que tá a janela lá fora, já é noite, eu estou cansada, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje, porque quando eu vim do trabalho, eu estava pensando, quer saber, Senhor, eu estou cansada, eu não vou gravar o vídeo hoje não. Eu trabalhei pra caramba, foi um dia estressante. Eu vou descansar e vou ver um outro dia para fazer a gravação desse vídeo, mas eu tenho um trabalho extra que eu faço para conseguir uma renda extra, então eu cheguei e tinha que fazer esse trabalho. Por mais que eu estivesse cansada, eu tomei banho, eu tomei café, conversei com meu marido, sentei, liguei o computador e fui fazer o segundo trabalho. E quando eu fui ver, já era a hora que ia dar, sei lá, já era 9h pouca da noite. E você pensa, 9h pouca é cedo, não pra mim, porque eu acordo muito cedo. Então pra mim 9h pouca já é muito tarde. E quando eu terminei de fazer o meu trabalho, com todos alguns problemas, enfim, quando eu terminei de fazer o meu trabalho, eu ia deitar na cama pra dormir, mas o Senhor me falou, você honra mais o seu trabalho do que a mim. E então, por um breve instante, a gente volta a si e pensa, Senhor, eu não posso amar mais a bênção do que o abençoador.
Então eu voltei, eu levantei, estou aqui para falar da grandiosa misericórdia de Deus que não nos deixa ser como somos e fazer o que queremos e nos faz vencer as nossas limitações e ver o quão limitados somos pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias prioridades, porque priorizamos majoritariamente aquilo que não é Deus, aquilo que nos dá um retorno visível, quando na verdade o melhor e mais glorioso retorno que nós podemos ter é a salvação que já foi dada a nós através de Cristo, Verbo vivo, encarnado. Meu irmão, eu quero que você tome posse dessa palavra hoje, eu quero que você lembre disso nessa virada do ano, eu quero que o Natal já passou, o ano vai virar, já está chegando aí, 2024 está batendo as portas, meu irmão, então eu te peço, use a autoridade que você tem em nome de Jesus, profetize um ano de bênção, profetize um ano de vitória, profetize um ano de paz, profetize um ano de prosperidade na sua família, um ano de conversão, um ano de vida, um ano de vitória, um ano de Senhor, na tua presença, glorificando, multiplicando, semeando, dando frutos na presença do Senhor, para que não sejamos abalados pelas coisas que se levantarão. Será um ano difícil, será um ano de lutas, mas será um ano de edificação, será um ano de construção, será um ano de edificação para que nós não nos deixemos cair. E como a palmeira que enverga, nós também possamos envergar, mas de forma alguma quebrar, porque estamos fortalecidos no Senhor. Vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos dê força para aquilo que virá, para que possamos prosseguir, não temer e estar na presença dEle todos os dias da nossa vida, fortalecendo e sendo fortalecidos pelo Espírito Santo e podendo ajudar a fortalecer os nossos irmãos que também estão em necessidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse dia, esse finalzinho de ano que está chegando, Pai amado, te agradecemos porque o Senhor nos deu um ano, Senhor, com vitórias, com lutas, com aprendizado, Senhor, com muitas coisas. Nós não tivemos um ano, Senhor, linear. Nós não tivemos um ano, Senhor, absolutamente planejado. Na verdade, o Senhor nos surpreende com coisas boas, com coisas ruins, que o Senhor também permite para que nós possamos crescer em aprendizado, em intimidade, para que, assim como Cristo falou, e assim como os apóstolos também falaram, muitas coisas nos acontecem para que nós possamos consolar os outros, com aquela consolação com as quais nós somos consolados por Ti. Por isso eu te agradeço, Pai. Meu coração está alegre essa noite, porque o Senhor me ensinou mais uma vez quem é a minha prioridade. O Senhor me colocou mais uma vez diante de Ti e falou: minha filha, escolhe, porque a decisão está na Tua mão. Você pode reclamar do cansaço, você pode falar do seu corpo, você pode falar do seu trabalho, mas quem te dá o corpo sou eu, quem te dá o trabalho sou eu, quem te dá o cansaço, mas quem te dá o descanso também sou eu. Meu irmão, não se deixe abater, não se deixe cansar, não se deixe levar. Guarda o teu coração no Senhor, guarda a tua mente no Senhor, fortalece-te nele, pede, Espírito Santo, venha sobre a minha casa, derrama a tua presença não somente sobre mim, mas sobre a minha família, sobre os meus parentes, sobre os meus familiares, traz salvação, traz libertação, traz mudança de vida, Pai amado. Recebe, Senhor, nossa vida como sacrifício vivo, Pai amado, glorificado seja onde quer que estejamos, Pai amado. Seu nome seja exaltado, seu nome seja bendito, Senhor, modifica a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de vestir, todas as coisas, Senhor, possam glorificar o Teu nome. Pai amado, muito obrigado por todas as coisas, Senhor, e por esse conhecimento, por essa renovação diária que o Senhor nos dá. Que possamos estar com o coração e a mente aberta, Senhor, para Te ver, para Te compreender e para viver a cada dia, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar. Oramos pelos países, oramos pela nossa nação, oramos pelo fim das guerras, oramos por Israel e por Jerusalém, por aqueles que moram na rua, por aqueles que estão nos hospitais, pelos doentes, pelos que estão, Senhor, passando necessidade, oramos pelos animais e oramos, Senhor, por cada igreja que está de pé, pelos seus representantes. Pedimos, Senhor, derruba os falsos profetas e levanta homens e mulheres, Senhor, verdadeiramente firmados e fundamentados em Ti, Senhor, para edificar essa nação, para que sejamos não só celeiros de alimentos, mas celeiros de avivalistas, celeiros de profetas, celeiros de homens e mulheres, Senhor, que levem a Tua palavra junto, verdadeira, por esse mundo, Pai, incendiando todas as nações, até que o Senhor venha e traga, Senhor, um verdadeiro avivamento sobre todos nós, Pai amado. Louvado seja o Teu nome, concede-nos um bom descanso, concede-nos uma boa noite, Pai amado, edifica-nos, Senhor, na Tua palavra, que é a verdade, Senhor, e não nos permita desistir e nos afastar antes, traz-nos de volta como aquela ovelha, Senhor, que está tentando fugir, mas o Senhor dá uma cajadada e traz ela de volta para o rebanho. Muito obrigado por tudo, meu irmão, esteja com Deus, fica com Deus. Permaneça firme, tenha um final de ano maravilhoso, que tudo dê certo para todos nós, porque o Senhor está no controle de tudo. Fica na paz, ovelha. Tchau, tchau.